Oi, mulheres! E aí, vambora? Vambora para nossa aula? Vamos começar a esquentar os motores aí? Mulheres, olha só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui as informações, tá? Que vocês preencheram. Sabe aquele primeiro e-book que a gente mandou, que tinha um link para você entrar, preencher um questionário? Então, eu peguei essas informações e foram muito importantes para que a gente dê um direcionamento, tá? Aqui no nosso andamento, nos nossos próximos desafios, no conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês para realmente ajudar a resolver problemas, tá? Então, eu vi muitas mulheres falando sobre sofrimento, sobre irritação, cansaço, falta de libido, tá bom? Eu vi muitas mulheres querendo buscar saúde, bem-estar aqui nesse grupo e vocês estão super no lugar certo, tá bom? Só que agora a gente vai dar uma alinhada nisso tudo. Não adianta nada a gente colocando cada dia uma informação e a gente não ir alinhando e aproveitando isso na prática. Então, esse é o maior objetivo da nossa aula de hoje. Vamos começar pelo passo número 1, que vai ajudar muito vocês? Segura só. Talvez você já tenha notado que por esse ou outros motivos, né, o período da tensão pré-menstrual, ele não seja um período para você resolver algumas questões, ele não seja algum período para você, por exemplo, marcar reuniões importantes, decisões, compromissos, enfim. O que eu sugiro que você faça inicialmente, tá? Se você ainda não tem, ter um aplicativo no seu celular. Deixa eu te mostrar aqui o aplicativo que eu tenho, ó. Consegue ver aqui? Peraí, opa, eu apertei em alguma coisa errada aqui, deixa eu te mostrar. Ó, deixa eu mostrar bem aqui na câmera, tá vendo ali, ó? Esse carinha aqui, meu calendário. Quando eu abro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, olha que bonitinho, gente. Ó, 28 dias. Eu não marquei que eu tô menstruada, tá? Mas, ó, ele vai mostrando aqui calendário, ele vai mostrando registros. Às vezes você quer mostrar alguma coisa. Esse daqui é um dos aplicativos, tá? Tem vários mesmo. Então, você entra lá no Apple, na loja da Apple, né? Ou no Google Play, Play Stores, né? E deixa eu mostrar aqui. E você vai lá e escolhe. Então, Play Stores. Deixa eu virar aqui. Tá vendo ali o ícone aqui embaixo? Ó, aqui assim. Você clica e aí você vai colocar calendário menstrual. Por que é tão interessante isso? Por exemplo, essa semana, acho que de tanto falar em TPM, sabe, gente? Essa semana minha tensão pré-menstrual foi um pouco mais marcada. Eu tive cólicas. E quando eu comecei a sentir as primeiras dores, foram bem superficiais, assim, mas logo na sequência o calendário veio e me avisou, daqui 2 dias você vai ficar menstruada. Então eu gostei muito disso, principalmente depois que a gente assenta os nossos sinais e sintomas, que fica tudo mais leve. É bem bom ter para avisar, porque algumas coisas ainda mudam e a gente pode ficar um pouco mais sensível. Cada ciclo, para mim, ele é muito diferente. Antes eu tinha meu ciclo muito marcado por cólica, por dores lombares, enfim, e cada ciclo é diferente. Então, tem ciclos que realmente eu não percebo que eu vou menstruar. Olha que maravilha, gente, isso é evolução, né? Então, primeiro detalhe, eu acredito que isso daqui vai ajudar muito vocês a administrar, tá, os sinais e sintomas da tensão pré-menstrual, para se entender. Hoje mesmo, uma paciente entrou em contato comigo e ela falou: olha, Cláudia, hoje eu tive uma reunião, assim, até chamaram minha atenção, porque eu tava muito explosiva, muito pavio curto. E aí eu falei: você já tem um aplicativo? Dela: não, você já falou para mim e eu não instalei. Então, bora instalar o aplicativo. Nesses dias, a gente tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura com a gente, não é nem com os outros. É imaginar assim, sabe, quando você vai falar, segura, pensa, para e analisa. Meu, eu estou na minha TPM. Então, eu não vou tomar nenhuma decisão aqui, agora e rápida, tá bom? Então, falei aqui já do primeiro item que eu queria trazer para vocês. Primeiro conselho, na verdade, tá bom? Agora, gente, eu quero tratar com vocês uma coisa muito interessante. Todos esses sinais e sintomas que eu relatei aqui, sobre cansaço, falta de disposição, a irritação, coceiras às vezes na pele, no couro cabeludo, tá? Ficar arrancando cabelo, que mais? Candidíase de repetição, mulheres que têm muita candidíase, cistite também, né? A infecção urinária, herpes labial, muito comum, baixa de libido e redução de absorção dos nutrientes. O que eu quero trazer esses sinais e sintomas aqui? Essas reações que foram descritas, eu quero fazer uma associação com os alimentos alergênicos. Você já ouviu falar esse termo? Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ó, aqui. Show! Esse item aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui do ladinho? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Show, consegui, tá.
Tô aqui do lado, tá? Então, esses alimentos, os alérgenos ou com potencial alergênico elevado, são quais alimentos? Ó, basicamente, açúcar, leite, o glúten, o amendoim e as oleaginosas. Sabe por que eu coloquei amendoim e oleaginosas? Porque o amendoim, ele é muito consumido como uma castanha, né? E, na verdade, ele não é do grupo das oleaginosas, ele é das leguminosas, ele é parente aí do feijão, tá? Mas, enfim, o consumo do amendoim, das oleaginosas, então castanha, castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju, tá? Proteína animal, então a carne, aves, frutos do mar aqui, as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, os ovos, tá? O café, as bebidas ricas em teína, então tem vários chás que são estimulantes e tem teína, e farinhas refinadas. E aí você vai dizer, meu Deus, não sobrou nada, basicamente nada, né, gente? O que eu quero dizer para vocês aqui? Os alérgenos, eles não são só alimentos assim que são refinados, só alimentos vazios. Você pode ver que tem alimentos saudáveis também que podem causar algum tipo de alergia, que é o caso das oleaginosas. São 8 itens aqui listados. Lembra que eu mandei para vocês no grupo? Agora deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar para a tela. Lembra que eu mandei para vocês no grupo uma planilhinha assim, só para a gente desenhar 3 colunas, né? O que você ama comer, o que você come todos os dias e o que você não gosta? Deixa eu compartilhar aqui também para a gente ver se a gente encontra. Peraí. Deixa eu achar aqui, aula 1, isso daqui, ó, gente, vocês estão conseguindo ver? Amo muito, como todo dia e não gosto, tá? Só pra gente ter uma ideia, o que eu amo muito de paixão? Pode ser tranqueira, pode ser coisa boa, pode ser não coisa tão boa, enfim, anota tudo aqui, você já deve ter feito isso. O que eu como todo dia? Ah, eu como pão, eu tomo café com leite, eu como banana, eu como castanhas, tá? Eu como carne ou frutos do mar ou ovos ou frango, enfim. Eu quero que você tenha percepção aqui bem clara entre amo muito e como todo dia, uma relação do que pode estar nessa listinha anterior que eu mostrei para vocês. Espera aí que agora eu vou para o aqui, para outra lista. O que pode ter de comum? Será que todo dia eu tô tomando café com açúcar e leite? Será que todo dia eu tô comendo um pãozinho que tem o glúten? Será que todo dia eu consumo amendoim ou amêndoas ou então uma granola que tem esses itens? Será que todo dia eu como proteína de origem animal? Será que todos os dias ou com muita frequência eu consumo algum tipo de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico? Será que todo dia ovos? E aí você vai começar a ficar assustada, mas claro, o que eu faço? Gente, não precisa restringir nada disso se você não for, no caso, celíaca, se você não for uma pessoa alérgica à proteína do leite, ou tenha alergias severas, oleaginosas, enfim. Se você tem algum diagnóstico de alergia, de intolerância severa, se você é celíaco, nós não estamos falando de igual para igual. Eu estou falando para aquelas pessoas que consomem com muita frequência esses itens. O que eu gostaria que vocês começassem a fazer agora? Imagina que nós temos 7 dias da semana e nós fôssemos distribuir isso por grupo, ou seja, eu não consumiria o leite o dia que eu consumo carne, eu não consumiria o ovo o dia que eu consumo o glúten, eu tentaria espalhar esses itens na minha alimentação, ou então eu faria uma restrição, uma redução no meu consumo, por exemplo, dos alimentos que mais consumo todo dia. Ah, eu vi lá que eu consumo todo dia café, então que tal 3 dias sem café? Eu vi lá que eu consumo todos os dias leite. Será que eu não consigo intercalar dia sim, dia não? Eu vi na minha listinha que todos os dias eu tenho pães. Será que eu não consigo distribuir isso no meu dia a dia? Eu vou participar aqui vocês de um plano alimentar, deixa eu ver se eu encontro, de adaptação aqui. Olha só, gente, que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui. Legal, ó. Vamos lá. A gente tem aqui as opções, ó, eu vou sempre dividindo em opção, tá? E aí a gente vai diversificando. Essa pessoa comia todos os dias a mesma coisinha. O que a gente trouxe para adaptação? A gente trouxe de forma simples, mais variedade para o consumo dela. A gente não proibiu absolutamente nada, tá? Ó, o café, a gente continuou com o café na primeira semana, mas a gente tirou o açúcar, que é altamente alergênico. Antes era café com leite e açúcar. Primeiro a gente reduziu o leite, agora a gente reduziu o açúcar e a gente vai evoluindo. Olha só, essa pessoa tomava mais ou menos 1, 2, deixa eu ver aqui, 3,
Vamos ver o que mais? 4. Em torno de 4 a 5 xícaras de café ao dia, com açúcar, com leite, e a gente foi reduzindo. Isso daqui, gente, é um processo evolutivo. Isso daqui não é um processo restritivo. É muito interessante a gente começar a olhar com esses olhos. Olha como a gente melhorou aqui os aspectos das farinhas. Era muita presença de farinha no almoço, a gente deixou um dia com macarrão, ó. Então ela vai ficar livre, se ela quiser um macarrão à base de farinha de trigo ou à base de farinha de arroz. Não é uma pessoa que tem alergia, não é uma pessoa que tem intolerância, só que ela estava com um cardápio altamente monótono. Então eu resolvi, junto com ela, a gente fez esse ajuste todo junto. E eu fui perguntando em cada uma das refeições se ela sentia fome para comer o que ela estava comendo. E ela parava e me perguntava: por que, Cláudia, você está me perguntando isso? Eu disse: você tem ou não tem? Ela falou: eu não sei. Então, gente, toda vez que você se depara com o consumo alimentar, que você está fazendo algo automatizado, é muito importante você se perguntar: eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer? E isso não é só no período da TPM, não é só no período pré-menstrual, tá? Isso é no mês inteiro, para que você consiga o quê? Reduzir o cansaço, a falta de disposição, reduzir a irritação, se você tem coceiras. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Por que que isso acontece, gente? Quando a gente tem esses alimentos, a monotonia alimentar, e quando a gente tem esses alimentos que eu chamo de hiperalergênicos, que têm potencial de causar alergia, a gente tem todo dia, a gente acaba machucando a nossa parede do intestino. Quando a gente machuca a nossa parede do intestino, você pode até comer algumas coisas boas, né? Você diz: eu me alimento super certinho, porque tem fruta, tem verdura e tal. Só que tá tão irritado, tão machucado, imagina uma ferida, imagina algo arranhado assim, chapiscado, sabe? Aquelas... Você arranhou, você caiu e machucou sua mão. E aqui tá tudo arranhado vivo. Quando você vai colocar alguma coisa boa aqui em cima, não arde? É mais ou menos o que acontece lá no intestino. Então, como é que a gente vai conseguir reverter essa situação? Na nossa terceira fase, a gente vai ter alguns dias de restrição alimentar para que vocês sintam melhor o que é isso na prática no dia a dia. Não faz sentido a gente colocar no início do nosso programa, porque a gente tem que explicar o porquê que isso vai acontecer. Você tem que entender e se sentir segura. A ideia de a gente chegar lá na terceira fase e fazer isso é que você já tem uma base de explicação e você já tem um certo interesse de experimentar isso. No começo pode parecer um pouco castigo ou então frustração para quem não consegue passar dessa etapa. Consegue entender? Então toda essa delicadeza, tudo que a gente está tratando aqui é para preparar para esse período que a gente vai viver na terceira fase, na terceira semana. Bom, qual que é a minha sugestão? Que você pegue uma folha em branco, tá, gente? Pode ir lá, eu adoro desenhar, adoro, tá? Mas não desenho bem. Então, assim, ó, eu gosto muito de fazer aquela coisa bem prática, assim, sabe? Assim, ó, gente, de colocar, deixa eu ver, tá saindo aí? Tá. De colocar assim, e aí você vai colocando assim, sei lá, opção 1, opção 2, opção 3. Se você tiver 3 opções em 7 dias da semana, concorda que você já não vai mais repetir as coisas todos os dias? Deixa eu ver como é que eu posso ilustrar isso, ó. Hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente minha que já estava no período mais crítico assim da TPM, ela já tinha passado para a fase do climatério, tá? E estava sendo tratada, diagnosticada como depressão. Ela tomava 5 tipos de remédios diferentes, tá? Ela tinha uma irritação nível monstro. Então assim, ela já estava com ausência, alguns momentos de ausência menstrual. Aí o que a gente fez? A gente começou a trabalhar essa diversidade alimentar. Quando ela chegou no meu consultório, ela falava: Cláudia, eu como todo dia de manhã mamão com semente e tudo, mas eu como torrada da Balduco, com margarina não sei das quantas, o café com açúcar e o leite sem lactose, tá? Então eu comecei a mostrar para ela como tinha um processo de monotonia e como tinha um processo de industrializados ali. E eu comecei a dar coragem para a gente ir mudando isso, mas dentro da realidade dela. Então a gente começou utilizando alguns bolinhos funcionais, a gente utilizou muitos ovos, né? E foi utilizando. Resumo da conversa, gente. Hoje de tarde eu recebi uma mensagem dessa paciente e ela me falou que desses 5 medicamentos ela não toma mais nenhum. Muito lindo, né? E que ela reduziu 7 quilos desde fevereiro que nós estávamos juntos. Ela encerrou o tratamento dela comigo mais ou menos em julho. E aí a gente encaminhou para um psiquiatra que conseguisse orientá-la para desmamar, né, desses fármacos. E ela falou para mim que ela tem menstruado nos últimos 3 meses.
Então, gente, esse é o potencial da nutrição, claro que associado, né, todo um acompanhamento médico, uma situação bem específica aqui. Esse é todo o potencial que a nutrição traz. Então, as pessoas que vêm buscar inicialmente, que eu também vi como objetivo, redução de peso, eu quero dizer para vocês que tem algo muito mais importante para a gente resolver antes do que pensar em emagrecer. Emagrecer é consequência desses ajustes nutricionais que a gente vai trazer para o corpo. Então, a gente vai afastar esses sintomas da TPM e a gente vai atrair o processo de emagrecimento de uma forma completamente natural, chamo de fisiológica, né? Natural. Então, passo a passo. Conseguiram entender? Então, folhinha na mão. Ah, Cláudia, mas eu quero fazer 7 opções, porque eu não trabalho fora e quero fazer 7 opções de café da manhã, 7 opções de almoço, 7 opções de lanche. Tá tudo bem, você pode fazer essas 7 opções, não tem problema nenhum. Mas eu diria para começar por 3. Quem está muito na monotonia alimentar, comendo todos os dias as mesmas coisas, eu diria para começar por 3 opções. E ir alternando, gente, e experimentando. Então, vamos dar exemplo? Vamos lá, ó. Exemplo, café da manhã. Vamos imaginar que você é aquela pessoa que come, sei lá, o pão com... Vamos dar um exemplo aí, gente? Ah, eu como todo dia um pão com requeijão light, tá bom? Vamos imaginar que eu vou te ofertar ovo mexido com banana. Então, vamos pensar. Você pega 2 ovos, faz mexidinho, coloca um tempero verde no primeiro dia, tá bom? E aí você vai pegar uma banana para comer. Você pode comer depois essa banana com canela, você pode pegar e grelhar essa banana, você pode cortar ela bem picadinha e fazer um ovo mexido doce com banana e canela. Então, você pode ir alternando a forma como você oferece. Olha como já mudou em relação ao pão com requeijão light. Quando você come os ovos, você tem algumas vitaminas e minerais ali dentro muito mais poderosos do que você tem no seu pãozinho de cada dia. Quando você come a banana, ela é uma fonte de um carboidrato. Ah, Cláudia, mas vai gerar açúcar rápido para o sangue. Até vai. Só que associada com uma fonte de proteína, que é o caso dos ovos, ela vai dar uma normalizada e ela vai cair numa velocidade mais lenta na nossa corrente sanguínea. Então, olha como as coisas vão se completando. Tá bom? Diferente de você comer todo dia um pão com requeijão. Normalmente, gente, os alimentos que não têm vida, eles não trazem benefício algum para a nossa região da flora intestinal. Então, os alimentos que são industrializados, eles tendem a machucar a barreira lá do intestino. E é onde ela fica machucada e quando você come algum alimento benéfico, algum alimento bom, ele não consegue absorver. Por quê? Porque está machucada, tá praticamente em carne viva. Consegue entender a importância de a gente cuidar desse intestino e como é que a gente cuida desse intestino de forma qualificada, a fim de você começar a absorver realmente os nutrientes que vêm da sua alimentação. Comendo os alimentos no nível mais cru possível, no nível mais in natura possível, no nível mais individual possível. Então, eu vou comer uma banana, eu vou comer uma laranja, eu vou comer mamão, eu vou comer maçã, eu vou comer abobrinha, eu vou comer brócolis, tá? Eu não vou deixar que os meus legumes passem na água, eu vou comer eles quase que mais pro cru, ainda sentindo a textura de fibra ali dentro. Eu vou comer mais folhas verdes, que são ricas em magnésio e vão me ajudar a reduzir a cólica, melhorar meu sono, vão melhorar, reduzir a minha compulsão por doces. Por quê? Porque dentro dos vegetais verdes escuros a gente tem magnésio. Por que um suco é tão importante? Ele chega mais rápido lá embaixo no intestino e a forma como ele chega, eu consigo absorver também os nutrientes dele. Então essa variedade vai reduzir cada um desses sinais e sintomas. Cláudia, se eu fizer 3 dias assim, você vai viver isso lá na fase 3, tá? Eu já tô me antecipando aqui. Você vai viver algo muito parecido, mas você começa a ter controle de fome e saciedade, que eu falei lá no começo. Quando a gente tem uma alimentação mais in natura, imagina que in natura que eu falo, gente, não é alimentação crua por si só, mas é você comer mais alimentos naturais. Por exemplo, eu como abobrinha, mesmo que assada, mesmo que cozida, eu como abobrinha. A conversa que a abobrinha tem com as nossas células para saciar o nosso corpo é muito diferente, por exemplo, de uma fatia de pão. É isso que eu quero que você entenda. Então, quanto mais nutrientes eu trouxer para o meu corpo, imagina que as células estão lá todas sedentas para abraçar aquela informação, para abraçar aquele consumo. E aí ela diz, vem para dentro, tá fazendo muito bem, vem com tudo, tá tudo muito bom. Quando é o pão, ela vai consumindo, vai gerando energia, mas meio que assim, é meio
Sabe aquela semana bagunçada, meio que no rolo, assim? E quando vai, foi, beleza. Fiz energia daquela fatia de pão. Mas e aí? Eu encontrei vitamina C? Eu encontrei vitamina A? Eu encontrei magnésio? Não encontrei. Vocês estão entendendo? Micronutrientes, vitaminas e minerais. E isso é extremamente importante para a gente combater todos esses sinais e sintomas que você sente aqui no momento da tensão pré-menstrual. Conseguiram entender até aqui, gente? Eu sei que fica um pouco confuso, um pouco bagunçado, e eu me empolgo na hora de explicar. É por isso que eu achei melhor a gente fazer essa aula e agora vocês trazerem os questionamentos de vocês, ok? Legal, que questionamentos são esses que vocês vão mandar pra gente agora aqui, gente? É fazer a lição de casa, é você fazer a coluninha, por exemplo, do que você está habituado a consumir e do lado colocar algumas opções simples pelas quais você vai substituir. De novo, deixa eu mostrar aqui para vocês o plano que eu tinha aberto, deixa eu só colocar aqui para compartilhar, e para vocês poderem se inspirar. Então imagina, gente, eu posso fazer salada de frutas, eu posso consumir ovo cozido. O legal disso é que é para ser simples, tá bom, gente? Ó, abóbora cabotiá aqui, ó, com uma carne acebolada, uma carne moída. Olha que coisa legal, gente, um bolinho de carne assado com molho de tomate. E um dia da semana, por que não eu ter um macarrão? Ah, Cláudia, mas tem que ser macarrão sem glúten, sem lactose, né? Gente, se vocês não têm sensibilidade, se vocês não se sentem extremamente mal, pesadas, enfim, não tem por que eu retirar tudo da minha alimentação. Quando eu retiro tudo da minha alimentação, existe uma sensibilidade natural, quando eu me exponho àquele alimento. Ontem à noite, por exemplo, eu fui comer na comida mexicana, uma queijadilha, isso, e ela é à base de trigo. E eu na hora que eu tava comendo aquele pedaço de lanche, né, queijadilha, enfim, eu tava comendo e eu imaginei assim, como é que eu posso fazer isso em casa para ficar mais gostoso? Mas mais gostoso no sentido de sabor mesmo, que eu achei meio sem graça, né? Mas depois eu fiquei pensando, é legal a gente estar em contato com esses alimentos, né? Que saem um pouco da curva do nosso dia a dia. Porque senão você mesma começa a gerar uma sensibilidade. Quando você se expõe àquele alimento, você tem algum efeito colateral. E às vezes a gente pode estar em algum lugar onde é a nossa única opção. Então eu, Cláudia, sou da opinião onde você retira o excesso, onde você retira a monotonia e você pode consumir intercalando com as outras preparações que eu sugeri aqui. Tudo bem? Gente, ó, o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Uma coisa muito comum que as mulheres se preocupam, e gente, eu vou confessar para vocês, eu sinto vergonha alheia quando falam isso, tá? Ah, eu tirei todo o carbo da dieta. As mulheres, né? Eu tirei todo o carbo da dieta. Eu falei, é mesmo? Nossa, que bacana. E como é que você se sente? Bem, super tranquila, disposta, tal. E daí eu pergunto, você come vagem? Como? Come abobrinha? Como? Brócolis, beterraba? Você come abóbora? Como? Gente, tudo isso é carboidrato, tá? Aipim, carboidrato. Aipim, mandioca, batata, tudo é carboidrato. Só que são carboidratos de uma boa fonte, de uma boa qualidade, diferente de como se comporta uma fatia de pão, o macarrão, a pizza, essas farinhas, todos esses alimentos que são feitos à base de farinha refinada, tudo bem? Então, muito cuidado, você vai estar consumindo carboidrato sim, mas de boa qualidade, de uma resposta glicêmica, né? A forma como isso se torna açúcar na nossa corrente sanguínea, de uma forma mais pausada, de uma forma mais suave. Ele não chega tão rápido, ele não induz tanta formação de insulina, né? O que pode gerar uma resistência à insulina lá na frente, ou então até um diabetes, né? Uma deficiência de produção de insulina, os dois tipos de diabetes. Por que é bom sempre associar nas minhas refeições, principalmente as refeições grandes, como jantar, como almoço, por que é bom eu associar uma gordura, mulheres? A gordura, vejam bem, por exemplo, o abacate, o óleo de abacate, né? O abacate é um super alimento, tá? Para as mulheres que sofrem aí com a tensão pré-menstrual. Ele tem uma gordura benéfica, que inclusive aumenta as taxas de HDL, aquela fração boa de colesterol, e ajuda a reduzir o LDL colesterol, aquela fração ruim. Quando a gente se coloca em contato com gorduras benéficas, benéficas, boas, acaba ajudando na nossa saciedade. Então, você vai ter mais saciedade entre uma refeição e outra, diferente de quando você come alimentos à base de farinha refinada. Olha cada detalhe legal, né, pra gente combinar. Então, nas refeições grandes, eu costumo combinar sempre uma boa qualidade de carboidrato. Vamos botar aqui, ó, abóbora cabotiá, né? Mais carne acebolada, que é uma fração proteica. Aí a gente tem os micronutrientes vindo de saladas cruas. Aqui coloquei
coloquei tomate e repolho, né? E uma gordura de boa qualidade. Olha que mágico isso, gente. Então, tudo pode ter sabor, tudo pode ser consumido. E você está garantindo aí uma grande quantidade de elementos, né, para conter os sinais e sintomas da tensão pré-menstrual. Olha um lanche legal aqui também, são as lascas de coco, por exemplo, o coco seco, né? Quando a gente abre o coco seco, quebra ele e usa a carne do coco, que a gente fala, né? O coco seco é aquele coco marrom, tá bom? Aí você corta em pedacinhos e leva para o lanche, vamos supor. Ele é muito rico em fibra e gordura, saciedade ele vai gerar. Então, associar, por exemplo, com frutas vermelhas, olha que legal. Aqui eu tô colocando a realidade de adaptação dessa paciente, tá, gente? Tô trazendo aqui para vocês olharem. Por que não um bolo caseiro? Por que eu não posso fazer meu bolo? Desculpem. Por que eu não posso fazer um bolo caseiro e consumi-lo? Tá? Bolo simples, gente. Bolo de laranja, um bolo de chocolate com maçã, um bolo de cenoura, que mais? Um bolo de beterraba, tá? Por que não? Eu posso, e se eu fizer isso, eu posso fazer uma vez por mês, fatiar esse bolo e toda vez que eu quiser tomar um cafezinho da tarde, levar o lanche para o trabalho, eu posso levar uma fatia comigo. Eu tenho isso, eu abri meu freezer hoje, tem coisinhas lá dentro congeladas para essa situação, tá bom? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Os pães, em geral, eu gosto muito de manter congelado também, gente, tá? Aqui eu tenho uma receitinha de pão de farinha de banana verde. Vocês logo, logo vão receber uma receitinha de pães de a farinha de grão de bico, tá? Um pão de uma resposta glicêmica baixa, maravilhosa. Vocês podem estar utilizando também batata doce, mas não assim, batata doce cozida com frango desfiado. Não, gente. Faz um hambúrguer caseiro, guarda congeladinho, faz a batata doce em formato chips, tá bom? Então, legal. Mostrei aqui algumas sugestões. Essa aula tá muito louca, gente. Muito doida, muito doida. Deixa eu terminar de compartilhar aqui. Minha cara nessa aula. Então, agora, qual que é a atividade de vocês? Primeiro, escrever lá naquela planilhinha o que eu amo comer, o que eu como todo dia e o que eu não gosto. Às vezes, o não gosto também pode estar relacionado à falta de hábito. Então, insere, porque normalmente ali estão os alimentos mais saudáveis, tá? Aquele que eu amo comer, normalmente estão as tranqueirinhas. E tá tudo bem, coloca uma, duas refeições livres, tá? Na tua semana, ou sei lá, durante a semana coloca um café da tarde, no final de semana coloca um almoço ou um jantar, vai alternando, mas deixa livre. E jamais chama isso de dia do lixo, tá, gente? Ninguém aqui come sujeira. Quando você qualifica a sua alimentação como um todo, nesses dias você não costuma botar o pé na jaca, o corpo na jaca, como fala uma paciente minha. Você consegue equilibrar de uma forma bem legal. Então, seu exercício agora, vamos lá. Preencher as 3 coluninhas, pode anotar aí no seu caderninho, e depois você vai colocar pelo menos, deixa eu virar aqui, pelo menos 3 opções, tá? 3 opções que você vai fazer diferente para diversificar o seu consumo. Você pode fazer escrito, você pode fazer digitado, você pode fazer como você quiser. E aí, distribui aqui no grupo para que a gente possa dar opinião, para que a gente possa fazer alguns ajustes e correções, tá bom? Coloca pra gente, coloca o que você tá fazendo hoje e o que você vai fazer para gerar essa adaptação dos alimentos alergênicos, né? Distribuir, não gerar essa monotonia alimentar. Combinado? Tô aqui do outro lado esperando para poder corrigi-las, para poder ajudá-las, para poder informá-las. A gente só tem evolução, mulheres, quando a gente realmente coloca para fora o que está fazendo e se deixa guiar, se deixa corrigir. Quando a gente pergunta, quando a gente tem dúvidas sobre aquilo que a gente faz. Normalmente eu recebo perguntas assim do tipo, principalmente isso em redes sociais, né, gente? Hoje comi isso, isso e aquilo, tá certo? Não existe certo e errado. Você tem que sempre alinhar com o seu objetivo. Eu comi uma xícara disso, uma fatia daquele outro, não sei o que. É muito? Eu não sei, gente. Qual que é a sua realidade? Então, alinha com a sua realidade, tá bom? Mas o foco aqui é variedade, é a gente sair da monotonia alimentar e se libertar dessa coisa de pode ou não pode. Você tem a lista dos alimentos alergênicos, você tem as reações que eles mais ou menos desenvolvem, então tenta identificar aí qual seria o alimento alergênico que você deveria estar tirando hoje em dia, tá bom? Hoje, nos dias de hoje, para sentir o benefício disso. E aí você vai perguntando aqui no grupo e a gente vai dando todo o suporte. Combinado? Beijo no coração de vocês, até o próximo desafio.